nasci em São Paulo, na capital, 9/1/41. Aí eu nasci lá e vim para Barretos. Fiquei em Barretos até os 17 anos. Quando eu fui fazer o terceiro científico, eu fui para São Carlos para fazer o científico e o cursinho. Matriculei no terceiro científico, lá em São Carlos. Naquela época eu já dava aula, comecei já a dar aula particular. Por sorte, uma das minhas alunas, por bastante tempo, foi a filha do Vicente Bota. O Vicente Bota é irmão do marido da Dona Luísa, lá de Franca, do Magazine Luiza. E aí com isso eu peguei bastante conhecimento, fiquei amigo da Dona Luísa. O primeiro galpão grande que a Dona Luísa fez em Franca, eu fiz para ela. Formei em São Carlos em 65. Quando eu estava no fim do curso, o Benjamin, que veio, ele tinha uma fábrica de plantadeira em Canápolis, e ele veio montar, foi a primeira indústria que montou na cidade industrial de Uberlândia. E ele veio montar em Mabra aqui, porque eles tinham uma estrutura, uma fábrica boa, mexia com aço, com ferro. Aí, o que eles fizeram? Pegaram o Agripino, que já estava por aqui. Aí o Agripino falou, não, vamos buscar, tem lá em São Carlos, porque o Agripino trabalhou com o meu professor, o Hermann Schultz, esse russo, lá em São Paulo. Aí ele falou, não, lá em São Carlos, nós vamos ver com o professor Hermann Schultz se ele arruma um engenheiro para nós, desses que estão formando. E vim para trabalhar com estrutura aqui para o pessoal da Imabra. Só que a Imabra era pequenininha. Uma semana ou duas depois apareceu lá na Imabra o pessoal da engenharia, que estava começando a engenharia, para falar comigo se eu podia dar aula aqui. Eu falei, não, perfeitamente, eu dou o nome aí e dou aula para vocês. Aí comecei no curso de engenharia, eu fiquei conhecendo, e na Imabra ali, eu fiquei conhecendo o Zé Espíndola. Aí naquela época aí eu já fiquei conhecendo o Renato. Quando ele ganhou a eleição, em 67, aí ele me chamou. O Zé me chamou porque a ideia dele era pôr água em Uberlândia. A ideia dele, ele falou, Luiz, a minha ideia é pôr água em Uberlândia. O Zé Espíndola vai mexer com a parte hidráulica e você mexe com a parte estrutural. Eu falei, perfeitamente, Renato. Aí fomos lá para Sucupira, fomos lá no Beirabinha, as condições eram o ideal. Só que a previsão do Renato para 200 mil habitantes não durou nada, porque a Uberlândia chegou nos 200 muito rápido. No segundo mandato do Renato, aí foi quando o Renato falou, Luiz, nós precisamos fazer uma rodoviária, que isso aqui não representa Uberlândia. Em princípio, ele queria onde é o Center Shop. Mas era um brejo ali. Eu falei, Renato, vai custar caro demais essa obra. Aí, desci para o lado de lá, a chácara do Raninho. Falei, não, Renato. Levei ele lá e falei, Renato, isso aqui é o lugar ideal, Renato. A rodovia está ali, ó. Não tem, aqui é firme, o solo é uma maravilha. Vamos. Aí ele virou para mim, nunca mais esqueci isso. Você quer me complicar politicamente? Por quê? Porque do lado de lá tudo é nosso. Eu estou pondo aqui para valorizar. Eu falei, você não, quem está pondo aí sou eu. Você pode abrir o jogo aí. Eu vou na Câmara para falar para você. Quem quer a rodoviária aqui sou eu. Não é você por causa do bairro, para valorizar seu bairro lá, não. Pensando assim e tal, eu concordo com você. Você sabe que nós vimos mais uns 4 lugares. Eu concordo com você. Você sabe que essa rodoviária nossa, ela vai até Uberlândia com 2 milhões de habitantes? Pelo jeito que ela foi projetada, ela são uns cogumelos. Tanto você cresce para a esquerda como você cresce para a direita. O começo da IMIG foi eu e o Agripino. Foi difícil. Muito difícil mesmo. Muito. Não tinha ninguém entendido, ninguém conhecia a estrutura metálica. A sorte que eu peguei alguém que vamos dizer assim, acreditou. Um dos que acreditaram, logo no comecinho, foi o Albertinho da Caramuru.
O primeiro predinho lá em Tumbiara, da Caramuru, fui eu que fiz. Quando veio a telefonia, né, que surgiu a questão da telefonia, o micro-ondas, né, o seu irmão, o Walter, foi conversar e falou: ó, Luiz, nós precisamos fazer um sistema de transmissão em toda a área de ação da CTBC. O Luiz resolveu atender mais, em primeiro lugar, atender a região aqui, até Patos, Patrocínio. Ele optou por essa região. Esse momento, a EMIG quase quebrou. E eu vou te explicar por quê. Esse fato é um fato. Quando eu peguei as torres do Luiz para fazer, e começamos a comprar, igual o cara lá do Ferro e Aço Vitória, lá em Vitória, falou para mim, falou: o senhor está querendo, procurando mosca branca. Não tem isso mais não. Era as cantoneiras para fazer a torre. Isso não existe. Você não achava para comprar, Walter. Não tinha para comprar cantoneira para fazer torre. E eu já tinha feito o acerto, falei: estou quebrado. Como é que eu vou fazer? Peguei um projeto grande e não tem matéria-prima. Quando eu fui em Vitória, com o gerente dele lá, para conhecer o dono do Ferro e Aço Vitória, para me arrumar material, ele falou assim: vender eu não te vendo não, porque eu não tenho mais. Mas se você me arrumar sucata, eu te pago a sucata com cantoneira. Eu falei: o tanto de tonelada de sucata. Aí eu vim em Belo Horizonte, ele falou: não, eu te arrumo 50 toneladas de sucata por mês, para você entregar. Você me paga a sucata e ele te entrega as cantoneiras lá. E assim foi. Eu aprendi que você tem que ser honesto. E quem mais me ensinou isso chama-se Renato de Freitas. Depois eu fiquei conhecendo Silvio Vasconcelos, depois eu fiquei conhecendo Lázaro Guimarães. Essa turma que me deu muito apoio e, graças a Deus, eu venci. Cheguei aqui com um Fusquinha 64 e mais nada. Sabe o que é isso? E mais nada. E coragem e vontade de trabalhar eu sempre tive. Eu dava aula aqui, dei aula 12 anos em Uberaba. Eu fiz muita amizade em Uberaba. Mas muito mesmo. Graças a Deus. Quantos alunos eu tive, quantos engenheiros passaram na minha mão. Eu me sinto muito elogiado. Fico satisfeito da sua presença, principalmente em se tratando de você, que eu tive um grande amigo no começo aqui, que era seu irmão, Walter Machado. Esse eu nunca mais vou esquecer na minha vida. O que nós passamos junto para poder implantar o sistema de transmissão da CTBC. Eu devo a minha vida a Uberlândia. Eu falava isso para o Renato. Você me fez tornar um uberlandense, Renato. Eu passei a adorar. E passei a adorar, fiz o que eu podia fazer por Uberlândia. Eu ainda brincava com ele, ó. Ajudei você a pôr a água aqui em Uberlândia. Nós pusemos a água junto. O primeiro asfalto, quem fez? Fomos nós. A rodovia, quem fez? Fomos nós. E fui falando, e assim foi. E de fato, isso me fez amar Uberlândia.